Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos os amados ouvintes, a você que nesse momento vai estar ouvindo esta palavra. Meus amados, nesta manhã, como de costume, eu costumo ler a Bíblia, leitura diária, 5 capítulos por dia, leva aproximadamente 30 minutos, meia hora. Não é nada, né, meus irmãos? Para 24 horas que Deus nos dá, não é nada a gente tirar meia hora. Eu, todos os dias, eu leio 5 capítulos, eu tiro meia hora para o Senhor. Eu faço a minha leitura diária da Bíblia, amo muito ler as Escrituras Sagradas e também com os estudos, que eu estou aqui com a Bíblia Apologia Cristã. É uma Bíblia muito boa que você ter aí nas suas mãos. É uma Bíblia que ajuda você a defender a sua fé contra as seitas, contra as heresias. E nesse momento, irmão, eu queria compartilhar com você um texto que eu estava lendo hoje. A história de Noé, em Gênesis, no capítulo 6. Quando Deus ali, irmãos, ele resolve destruir, com a humanidade, com todo ser que ele criara, Deus resolve destruir. E lendo essa história, meus irmãos, do capítulo 6, capítulo de número 10, eu vejo ali uma história que tocou no meu coração e eu queria compartilhá-la com você. Observando quando Deus resolve destruir, a terra com as águas do dilúvio, eu começo a ver Deus falando com Noé. Vocês conhecem a história, sabem que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem. Deus resolveu destruir a terra, todo ser vivente, todo ser que respira sobre a terra. Mas diz a palavra que Deus achou graças, Deus se agradou de Noé. Então Deus resolve criar um meio de salvação para Noé. E esse meio de salvação, Deus manda ele construir a arca. Todo mundo conhece, irmãos, até a EBD, até as escolas bíblicas dominicais ensinam isso para crianças, para jovens, adultos. Todo mundo conhece a história de Noé. E o que eu queria compartilhar com você nesse momento é que Noé, irmãos, ele entrou na arca. Depois da arca estar prontinha, preparada, Deus diz a Noé: agora entra, Noé, na arca que eu vou fechar por fora. E diz a palavra que depois de Noé ter botado os animais, os 7 pares de animais limpos e um par de animal impuro na arca, observe que quando Noé entra, os animais já estão tudo na sua ordem, organizado. Noé tranca a arca por dentro e Deus lacra a arca por fora. E Deus disse: olha, entra, porque dentro de 7 dias vou eu mandar o dilúvio sobre a terra. Vou eu romper os abismos das fontes das águas. E diz a palavra, irmão, que durante esses 7 dias, Noé já estava organizado, agrupado dentro daquela arca, com seus filhos, com sua esposa, as mulheres dos seus filhos. Diz a palavra de Deus que agora as águas começam a minguar, as águas começam agora a elevar a arca de Noé. E o que me chama a atenção, irmãos, que chove 40 dias e 40 noites.
chove aproximadamente 40 dias e 40 noites, sem parar. Diz a palavra que as águas cobrem todos os montes. Todos os montes. O maior monte que havia naquela época foi coberto, diz a palavra que todos os outreiros, todos os montes foram cobertos. 15 côvados. Então, meus irmãos, o dilúvio foi universal. Não como diz os historiadores, alguns arqueólogos, diz que o dilúvio foi só em algumas partes do globo terrestre. Não, o dilúvio foi global, o dilúvio foi universal. Cobriu todos os montes, todas as altas montanhas foi coberta e as águas prevaleceram sobre a face da terra 150 dias. 150 dias a água cobriu a face da terra, meus irmãos. E diz o texto sagrado que Noé, ele, após os 150 dias, Noé solta um covo para ver se as águas já tinham baixado, né? Porque Deus fez cessar a chuva, Deus fez parar a chuva, já não chovia mais, mas as águas prevaleciam sobre a superfície do globo terrestre. Então Noé solta um covo e o covo retorna, não achando lugar para ele pousar. Diz a palavra que após 7 dias novamente Noé solta uma pomba, a pomba não achando lugar, volta novamente para a arca. Após novamente 7 dias, Noé solta a pomba e a pomba agora traz uma folha de oliveira no seu bico. Então, meus irmãos, o que é que eu estou querendo ensinar aqui nessa manhã para vocês? Estou querendo aqui ensinar com isto que após a embarcação de Noé na arca, com a sua família e os animais, eles entraram e Deus ainda demorou 7 dias para trazer a água do dilúvio sobre a terra. Começa a chover 40 dias e 40 noites sem parar. 150 dias a arca de Noé sobre a superfície das águas. Aproximadamente 5 meses. Noé em cima das águas. Trancado. Né? Queridos, imagina a paciência que Noé teve de estar dentro daquela arca, com os animais, com o barulho de animais, né? E ele teve que ficar esse período na arca, até que passasse a calamidade. Depois ele solta o povo, depois solta a pomba traz a folha de oliveira, né, no seu bico. Noé entendeu que as águas estavam baixando, minguando, e ele resolve soltar novamente a pomba. Após 7 dias, a pomba não voltou mais, e Noé entende que as águas tinham cessado, tinham minguado, que havia porção seca. Mas após que ele solta a pomba, irmãos, e a pomba não volta mais, ele ainda resolve passar 3 meses dentro daquela arca. 3 meses dentro daquela arca. Irmãos, deixa eu finalizar aqui esse vídeo. Foi equivalente 377 dias. Mais de um ano, né? Um ano, mais ou menos 1 ano e 2 semanas por aí. Noé teve que ficar naquela arca, esperando com paciência. E muitos irmãos, com esse caos que está acontecendo aí, esse caos que está acontecendo aí no mundo, coronavírus, né? E muitos irmãos
não estão ligando. Acha que só aconteceu lá na China. Acha que só está acontecendo lá, né? Lá em Paris, né? Muitos estão achando que isso aconteceu nesses países, irmão. A ordem é para todos. Você não está entendendo, irmão? Deus está querendo, irmãos, uma quarentena. Deus está querendo um particular do seu povo. O povo agora não parou de trabalhar. O povo agora não parou os seus, né? O povo agora não está dando atenção. Os pais estão dando atenção aos filhos. Os maridos estão dando atenção à esposa, né? Porque tem muitos que acham que um comércio é tudo para você. Tem muitos que acham que um comércio é tudo, mas não é nada. Uma enfermidade invisível como essa, que nós não vemos, parou o mundo. Como disse o nosso pastor João, né? O Nabucodonosor voltou. Nabucodonosor voltou. Então, meus irmãos, uma coisa invisível, uma coisa pequena, nos fez parar o mundo. Cada um deixou os seus negócios, que era prioridade. O seu comércio era prioridade, não era o reino de Deus, né? Jogo de futebol era prioridade. Muitos deixaram de estar assistindo 2, 3 horas jogo de futebol. Não deixaram? Muitos deixaram de evitar estar passeando no shopping. Os shoppings hoje estão vazios. Então, meus queridos, Deus teve que trazer uma praga dessa para você ter mais tempo de orar, para você ter mais tempo de ler a Bíblia, para você ter mais tempo de jejuar e de orar pela nação. Agora, irmão, eu vejo o mundo alarmado. Eu vejo o cristianismo, eu vejo o povo agora querendo se reunir e orar, irmãos. Por que nós não se reuniu antes dessa praga? Por que nós não se uniu, não se consagrou antes? Hoje eu vejo pessoas querendo buscar na igreja. Hoje eu vejo pessoas querendo, se revoltando porque as portas das igrejas estão fechadas. Mas quando a porta da igreja estava aberta, você não vinha. Você priorizava mais o bate-papo com seu vizinho. Você estava priorizando mais o seu comércio. Você estava priorizando mais as suas necessidades do que o reino de Deus. Agora você quer buscar o reino de Deus? Agora você está querendo ler a Bíblia? Agora você está querendo até pagar para receber estudo? Nós temos aqui estudo, terça-feira, gratuito. Sabe quanto é que vem? 10 pessoas. De uma igreja para 50 membros. 50 membros. Vim 10. Agora estão querendo estudo? Agora estão querendo culto? Agora estão querendo campanha? Nunca valorizaram a palavra de Deus. Pois o próprio Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Agora uma falsa profecia, uma falsa profetada, todo mundo dá crédito. Agora aqui a palavra de Deus, ninguém quer dar crédito, né? Quando a Bíblia diz: seguir a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém quer, né? Agora quando vem o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, todo mundo aceita, todo mundo recebe. Agora quando vem a palavra de Deus, traga todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que haja manutenção na minha casa. Quando vem a palavra de Deus dizendo que dízimo é uma ordenança divina, e eu creio na palavra, dízimo é uma doutrina bíblica, é uma doutrina divina, o povo se revolta, o povo chama o pastor de ladrões, certo? Sei que tem muitos aí que tem sujado o nome de Deus. Mas, amados, veja bem, Jesus, quando Paulo está escrevendo a sua carta ali em Colossenses 3:23,
Tudo que nós for fazer, façamos de coração, como se fosse para o Senhor e não para com os homens. Você está fazendo para o Senhor, meu irmão, minha irmã. Você tá entregando para o Senhor. Agora, irmão, quando nós entregamos para o homem, é normal a gente questionar. Mas quando eu entrego para o Senhor, irmão, não me importa. Não me importa o que é que os homens estão fazendo. Eu estou entregando para o Senhor. Quando eu entrego para o Senhor, eu não questiono. E muitos irmãos não entregam para o Senhor, né? Porque são carnal. A Bíblia diz que o homem carnal não entende, não compreende as coisas de Deus. Porque é carnal. Porque as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Hoje tem muitas pessoas carnais, porque diz, eu não vou levar o meu dízimo, porque o pastor vai andar de avião, vai comprar fazenda, vai comprar iate. Você é um carnal, porque você está entregando para o homem. Você não está entregando de coração para Deus. É normal o homem carnal questionar. Eu não vou para a igreja, eu não vou dar meu dinheiro, eu não vou encher bolso de pastor. Isso é normal o homem carnal questionar. Mas, irmãos, nós que somos espirituais, nós não devemos questionar quando entregamos para Deus. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era rei de Salém, reino de paz, rei de paz. Era um homem sem genealogia, sem princípio, sem fim, era considerado o próprio Cristo, irmãos. Melquisedeque, quando Abraão chega da matança, da guerra, Melquisedeque não pediu dízimo a Abraão. Melquisedeque, Abraão, alegre pela vitória, quando viu Melquisedeque, que era rei de Salém, considerado como filho de Deus, Abraão entregou o dízimo de tudo que ele tinha, de todos os seus despojos. Abraão não questionou, mas ele entregou o dízimo a Melquisedeque. Ele entregou o dízimo a Melquisedeque. E Abraão foi abençoado, irmão, grandiosamente. Se você pegar a sua Bíblia e ler em Hebreus 7, você vai ver. Se você pegar em Gênesis 14, a partir do verso 20, você vai ver por que é que Abraão é considerado nosso pai na fé. Abraão é considerado nosso pai na fé. Muitos irmãos dizem que o primeiro dizimista foi Abraão. Porém eu, lendo as Escrituras Sagradas, o primeiro dizimista foi Adão. Por que, pastor, isso? Porque Adão, meus irmãos, você sabe bem como eu, que Deus criou o jardim do Éden. Colocou várias plantas. E Deus disse, olha, de todas as árvores vocês poderão comer livremente. Mas a árvore que está no meio do jardim, nelas vocês não podem comer. Porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ali foi um mandamento, irmão, que Deus deu a Adão e Eva. Deus colocou aquela árvore para testar a fidelidade. Para testar se de fato Adão estava disposto a amar a Deus. Aquela árvore foi um mandamento de Deus. Aquela árvore era a primícia de Deus. Aquela árvore pertencia a Deus. O homem não podia tocar. Assim como também o dízimo é mandamento de Deus. E os homens estão afligindo. Os homens estão questionando um mandamento de Deus. O mandamento de Deus. Nós não podemos tocar naquilo que é de Deus. A árvore era de Deus. O dízimo, os 10% é de Deus. Você não pode tocar naquilo que pertence a Deus, irmão.
Em Malaquias vai dizer: com maldições sois amaldiçoado, porque eu toco naquilo que é de Deus, irmão. Deus, amados, Ele requer a primícia. Deus requer os 30%, como em Levítico 27, versículo 30 diz. 30%, irmãos, 10% de toda a tua renda. Deus requer só 10%, irmãos. Os 90% fica com você. Você administra como você bem entender e como você quiser. Mas os 10% devolva para Deus, irmão. Pague as dívidas. Aleluia. Pague a Deus. E Deus pagará as suas dívidas, meu amado. Você que está aí endividado, comece a pagar as contas de Deus, que Deus vai pagar as suas contas. Então, queridos, eu quero deixar, para não ficar muito grande esse vídeo, quero deixar essa saudação para você, e depois eu voltarei a falar sobre o dízimo e sobre a oferta. Amém? Que é ensinamento bíblico, é uma doutrina bíblica, como a Santa Ceia é uma doutrina bíblica, a Trindade é uma doutrina bíblica. Amém? Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai.